Aleluias. Quem está feliz nesta noite? Costumo dizer que o melhor lugar é a casa do Senhor. Quero dizer para você nesta noite que vocês estão no melhor lugar. É a casa de Deus. A nossa casa é muito bom, meus irmãos. Depois de um dia trabalhado, depois de um dia de cansaço, chegar em casa, tomar um banho e deitar ali no sofá, tomar um cafezinho, deitar no sofá é muito bom. Mas a casa de Deus não tem lugar que se compara. O melhor lugar é a casa de Deus. Você está no melhor lugar. Aqui é Betel, aqui é a casa de Deus. Aproveita a oportunidade que Deus te dá para adorar e glorificar. Para adorar. Você veio aqui para cultuar, então oferece o melhor de você para Deus. Oferece o teu melhor culto nesta noite. Aleluia, Ele está aqui. A Bíblia diz que quando nós chegamos aqui, Ele já se encontra neste lugar. Ele já está aqui nos esperando. E Ele nesta noite, Ele quer ouvir o teu louvor, a tua adoração. Nesta noite Ele quer ouvir algo de você. Você fala algo, aproveita neste momento e fala algo. Aleluias, expressa o que você tem de melhor para o teu Deus nesta noite. Quero dizer que eu estou feliz mais uma vez voltar a esta casa, a esta congregação. Quero agradecer a Deus aí pela rica oportunidade. Quero agradecer a Deus em primeiro lugar. Quero agradecer aí pela diaconisa, ela é missionária dela e a jovem, como é que é o nome? E a Sara, que Deus possa abençoar vocês. Estava lá em casa, a Adriele mandou mensagem, perguntou se eu podia trazer uma mensagem. Eu falei, amém, eu aceito, mas primeiro eu tenho que conversar com o pastor presidente se ele vai liberar. Mas eu já sabia que ele ia liberar, porque sábado ele libera, sábado, quinta, domingo é que ele não libera, porque ele falou que gosta de reunir os obreiros. Mas quinta e sábado é pedir para ele e é a certeza dele liberar. Aí eu falei, amém, pastor. E aí eu trago um abraço, pastor presidente, para essa congregação. Irmãos, quero dizer algo para vocês nesta noite. Você que é obreiro, você que recebe um convite para ministrar a palavra nas congregações ou em outro ministério fora, não dá resposta antes de conversar com o teu pastor, não, porque às vezes você vai passar vergonha em dizer para a pessoa lá que não vai. Às vezes você vai confirmar que vai e às vezes o teu pastor vai precisar de tu aqui para cooperar junto com ele. E aí você vai ter que desmarcar lá e aí você vai passar vergonha. Então, antes que você confirme, você primeiro conversa com o seu pastor. E outra coisa, ovelha não pode sair pela aí sem a ordem do pastor, não, sem a liberação do pastor, não. Sabe por quê, meus irmãos? Porque você está debaixo de uma autoridade. Primeiro de Deus, debaixo do teu pastor que colocou sobre a tua vida. E quando tu sai, que Ele te libera, que tu vai na bênção, você é abençoado. E quando você sai sem Ele liberar, você sai debaixo de maldição, porque você sai, você quebra um princípio, né? Então, cuidado muito isso. Primeiro conversa com o seu pastor, pede a autorização dele, vai te liberar, você vai. Porque uma vez eu vi o pastor Roberto falando, pastor Cairo, que ele encontrou com um pastor amigo. E aí ele falou assim, pastor Roberto, seu obreiro está lá, pregou a mensagem, tá? E o pastor ficou de cara, ficou com a cara no chão, porque não sabia, o obreiro saiu pela aí, sem nem comentar com o pastor. Então isso é muito perigoso, viu, meus irmãos? Cuidado, sai debaixo da bênção. Então o pastor presidente mandou um abraço. Eu também quero agradecer por mais uma vez esse casal está nos concedendo aqui de estarmos nesse púlpito aqui mais uma vez para ministrar uma palavra. Quando eu cheguei no Ministério Assembleia de Deus Ebenezer 10 anos atrás, o pastor Caio já não estava mais lá, o pastor Caio já estava aqui, ele já estava na frente dessa congregação, 10 anos atrás. E eu estou com 10 anos no ministério, que cheguei para Brasília, né? Você já tem 11 e pouco, eu cheguei, você já estava na congregação. Mas é sempre um prazer cooperar, congregar junto com esse casal abençoado, amém? E a irmã, eu preparei a mensagem que a irmã aqui, ela leu, né? De início. Preparei porque eu conversei com a irmã Adriele, aí eu perguntei para ela se ela falou que ia me passar um tema, né? E aí eu conversando com ela, aí o tema é trazendo à memória por quem foi o sacrifício de Jesus Cristo. Está em João, vamos ler em João 3, versículo 16, por favor. Em reverência, os irmãos já estão de pé. Vai ser rápido, viu, irmãos? Porque tem que ter reverência, viu? Tem que ter ordem também, horário. Vai ser rapidinho, eu vou ser bem sucinto, não vou cansar os irmãos, vai ser uma mensagem rápida, que quando Deus quer falar não precisa muito tempo não, é pouco tempo Deus fala, em algumas palavras também fala. João 3,16, amém?
Amém? Os irmãos acompanham, eu vou fazer a leitura aqui, João 3,16. Isso é a missão do Filho, tá? João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito ou único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porquanto Deus amou, enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Versículo 21 vai dizer: quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Amém? Os irmãos podem sentar. Essa passagem, irmãos, aqui de João 3,16, que a Bíblia vai dizer que Deus amou o mundo de tal forma que deu o seu único Filho para que todo aquele que pereça não morra no pecado, né? Mas tenha vida eterna. Tem mensagem que vai falar diferente, que Deus amou o mundo de tal maneira, tal forma. Quando fala assim, meus irmãos, essa mensagem, você vai observar que Deus nos amou de uma forma tão grandiosa e maravilhosa, que foi capaz de dar o seu Filho por nós. Aí o tema desse culto é trazer na memória do sacrifício. Esse sacrifício foi por mim e por você. Infelizmente tem muita gente que não lembra, mas trazer a memória é lembrar, estar lembrando de algo que aconteceu e de algo que está acontecendo no exato momento. E infelizmente muitos não atentam mais, não tem mais a memória do que Jesus realizou naquele madeiro. A Bíblia vai dizer que ele se entregou e foi morto ali, numa morte de cruz. Quem morria na cruz, naquela época de Jesus para trás, era maldito, eram os malfeitores, eram aqueles que causavam a ordem pública, eram aqueles que praticavam pecados, crimes como assassinato, aleluias. Então, Jesus, ele se colocou no lugar de maldito por mim e por você. Ele se entregou. A Bíblia, pesquisadores, estudiosos falam que aquele madeiro que Jesus carregava, pastor Cairo, era 60 quilos. E a Bíblia vai dizer que ele subia numa via dolorosa com um madeiro nas costas, uma coroa de espinho. Aqueles espinhos, é uma planta, que aqueles espinhos era mais ou menos 8 centímetros de comprimento. Ele era muito mais grosso do que um espinho de laranja. E ali ele cravava no crânio, ele não foi só colocado. Ali quando eles colocaram aquela coroa, eles colocaram e apertaram na cabeça, que ela veio até aqui assim mais ou menos. Aqueles espinhos cravaram o crânio de Jesus. Meus irmãos, se você for estudar na medicina, é um dos lugares mais dolorosos do ser humano, é o couro cabeludo. A Bíblia diz que ali eles tocaram, o sangue descia ali pelos seus lábios, pelos seus olhos, e não tinha como ele estar. Talvez mosquitos ali, sentava ali, mas ele subia, porque ele nos amou primeiro. E a Bíblia diz, os estudiosos vão dizer, que ali ele subia, e ali eles amarraram tipo uma corda na sua cintura, e quando ele subia com aquele madeiro naquela via dolorosa, a Bíblia diz que eles pisavam naquela corda, e ele caía, com o seu joelho, e aquele peso nas costas de 60 quilos, que a rótula do joelho torava. Mas ele ia por amor a mim, por amor a você, ele não negou momento nenhum. Você observa que no Getsemane, quando Jesus faz a última oração ali, no capítulo 26 de Mateus, a Bíblia vai dizer que ele suava, o seu suor se transformava em gotículas de sangue, seu suor. A Bíblia diz que ele estava sentindo agoniado, aflito, ali naquele momento. A Bíblia diz que ele chega com os seus discípulos ali naquele lugar e vai a orar, e ele fala assim: ficai-vos aqui que eu vou separar mais um pouco ali à frente. A Bíblia diz que quando ele orava, ele voltou aos seus discípulos, os seus discípulos estavam dormindo. Aí ele vai e fala: não podeis ficar comigo nem um instante? A Bíblia diz que ele volta. A Bíblia diz que a oração dele, ele dizia: Pai, se possível for, passa de mim este cálice. O que Jesus queria dizer com isso? Em minhas palavras, ele está dizendo: Pai, eu não quero mais realizar esse propósito. Jesus veio com um propósito de salvação.
propósito missionário miraculosos, propósito de salvação, de resgate, porque eu não merecia, você não merecia, nós vivíamos nos nossos delitos e pecados, mas ele veio com essa missão, e cumpriu até o fim. E a Bíblia diz que ele orava ali e dizia, passa de mim esse cálice. Ele dizia, eu não quero mais cumprir, não quero mais fazer. Ele estava agoniado, sofrendo. Mas quando ele volta pela segunda vez, vê os discípulos dormindo de novo. Aí a Bíblia diz que pela terceira vez ele volta, e a oração dele é diferente. Ele volta, Pai, não faça como eu quero, mas faça a tua vontade. Eu vim foi para cumprir com o propósito. Eu vim foi com o projeto missionário de resgate e de salvação do povo. Aleluias. E a Bíblia diz que ele fala, não faça a minha vontade, mas faça sim a tua vontade. Ele cumpriu até o fim. Isso é a missão do Filho. Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 15, é a missão da igreja aqui na terra. Mateus 28, versículo 19, é a missão da igreja aqui na terra. A Bíblia vai dizer que no Evangelho de Mateus, no Evangelho de Marcos 16, 15, vai dizer, Jesus vai dizer para o seu discípulo, ide, e disse-lhe Jesus, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Quero dizer para você que isso é uma ordem imperativa do Senhor Jesus, uma ordem para a igreja. Nós vimos a missão do Filho, mas agora nós vamos ver a missão da igreja. Você tem feito missões? Você tem atendido o ide de Jesus Cristo? Quando Jesus diz ide, ele está dizendo, vá, faça missão, prega o evangelho a toda criatura. Quem crer será salvo, mas quem não crer já será condenado. Eu quero te dizer uma coisa, meu irmão, nesta noite, você que não tem feito missões, você que não tem trabalhado na obra de Deus, eu quero dizer que tu está em pecado. Sabia que você está em pecado? Você que não faz a obra, você que não faz missões, você está em pecado, porque você está desobedecendo aqui uma ordem de Cristo. Você está quebrando um princípio, e quando você quebra o princípio da obediência, você não quebra só o princípio da obediência, você quebra o princípio da honra, porque quem desobedece, desonra. Se você desobedece a Deus, você está desonrando a Deus. Se você desobedece uma ordem do teu líder, pastor Cairo, você está desonrando a ele também. Cuidado com isso, que isso é muito perigoso. Missões está no coração de Deus. Missão é gerada no coração de Deus, e a missão tem que estar no meu e no teu coração. Meus irmãos, você não consegue fazer missão se você não tiver amor. Isso é o patamar, isso é o pilar principal da missão, é amor. Porque Deus, ele fez por amor, ele entregou o seu filho por amor a mim e a ti, porque nós não tínhamos direito. Nós não tínhamos mais direito, porque nós vivíamos nos nossos delitos e pecados. Quem não era o pastor Cário no passado, quem não era missionário Reginaldo no passado, irmão Reginaldo passava notas falsas, irmão Reginaldo traficou, irmão Reginaldo roubou, irmão Reginaldo prostituía, irmão Reginaldo puxou presídio em Brasília, no núcleo de custódia, assalto. E Jesus fez tudo isso por mim. Jesus fez isso por mim, fez isso por você. Quem não era você, uma madeira torta, mas Jesus, o carpinteiro de Nazaré, te alinhou, e ainda passou o óleo da unção em você. Olha como é que é seu semblante hoje, olha como não era nós no passado, mas Deus fez isso tudo por amor, tudo por amor. E você tem ido fazer missões, irmãos? A gente observa o contexto que estamos vivendo agora. A gente observa que Mateus 24, capítulo 24 do Evangelho de Mateus, vai falar sobre isso que está acontecendo agora, que está patente aos nossos olhos. O que está acontecendo lá no estado do Rio Grande do Sul, algo que nunca aconteceu no Brasil, é a primeira vez. 400 e não sei quantos municípios debaixo de água, mais de 100 pessoas mortas, pessoas desaparecidas. Irmãos, eu fiquei pasmo. Um passageiro, essa semana que eu embarquei, ele no meu carro chamou e eu embarquei, e ele conversando, seu Reginaldo, eu estava vendo no jornal
o rapaz lá no Rio Grande do Sul, com a filhinha dele, o lugar alagado, inundado, e a menininha dele, e lá um bebezinho boiando morto, e a menininha fala: meu pai, olha minha boneca. E ali o pai dela entrou na água e foi lá pegar a bonequinha da menina. Quando chega lá, era um bebezinho boiando morto. Meus irmãos, que coisa que está acontecendo. E a gente observa que houve uma pandemia e no passado matou 7 milhões de pessoas no mundo. Nós observamos que está acontecendo guerra de Israel com Hamas e mais aqueles outros países vizinhos que não aceitam Israel como uma nação soberana. Ali bombardeando como o Irã, como outros países, outros ali de perto, e o tanto de gente que já morreu. E a gente observa mais de 2 anos de guerra na Ucrânia com a Rússia, e a gente tem observado as pestes acontecer, pessoas morrendo de fome e peste, que Mateus 24 vai falar, e a gente observa que o povo está acomodado, pastora Eliane. A gente observa, eu estava conversando com o pastor Icário aqui, ele falou que fica até feliz, porque ele observa e a igreja está praticamente a metade aqui, ou mais um pouco, né, pastor Cairo? E a gente observa na sede, que é bem maior, e a gente observa que os cultos vazios. Eu observo quando eu cheguei 10 anos atrás nesse ministério, dia de quinta-feira campanha, não tinha lugar para se sentar, se chegasse 7h30, 7h40 na igreja, barrotada, e até a gente dizia, tinha um ditado que a gente falava, crente campanheiro, não era? Que tinha uns que gostavam, como gosta até hoje. E domingo a gente vê a igreja vazia, o povo está acomodado, o povo está vivendo no som da indolência, da negligência, o povo não tem mais amor, o povo não lembra mais do sacrifício de Jesus. Mas a Bíblia nos chamou, Jesus nos ordenou. Jesus disse: ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Essa é uma missão minha e sua. Essa é a missão da igreja. Mateus capítulo 28, versículo 19, vai dizer: ide por todo mundo, fazei discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A missão da igreja também. Essa é a grande comissão da igreja. Essa é a verdadeira grande comissão da igreja. É sair, pregar, ensinar e batizar. Essa é a grande missão da igreja, é a nossa missão de nós fazer. E aí nós estamos esperando, porque Jesus, ele já veio e fez a missão dele. E a Bíblia diz que depois que ele ressuscita, ele aparece e eu disse para ele: diga, olha, eu vou para o Pai, mas vocês vão ficar aqui, mas não vão ficar órfãos, porque eu vou mandar o Consolador que fica com vocês todos os dias até que eu venha, porque aonde eu estiver eu quero vocês comigo. Irmãos, e o povo, essa é a bendita esperança da igreja. E o povo hoje está acomodado. A gente observa que o povo não olha mais, não atenta mais que Jesus vai voltar. E a Bíblia diz que isso tudo que está acontecendo, quando viesse a acontecer, é que está próximo à vida de Jesus. Mas a Bíblia diz para nós não assustar, porque ainda não é o fim. É o princípio das dores. Meu irmão, se isso tudo que está acontecendo, que o Brasil está comovido, o Brasil está sofrendo, o Brasil está triste pelo que está acontecendo no sul, ali no Rio Grande do Sul, imagina quando Jesus vier, que levar a sua igreja, tirar e levar aqueles que for ficar, que a Bíblia diz que vai ficar na grande tribulação, como é que não vai ser? Se agora nós estamos tristes, estamos passando, o povo se mobilizando para ajudar com a situação lá, e quando vier, mas infelizmente o povo não atenta mais para a palavra de Deus, que está se cumprindo e vai se cumprir, meu irmão, arrisca, porque senão, se não cumprir não é a palavra de Deus, porque essa palavra é uma palavra inspirada, inerrante, infalível, ela não erra, ela não falha. E tudo aquilo que ela fala vai se cumprir. A Bíblia vai dizer que Deus, ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa daquilo que faz, daquilo que promete. Porque o que Jesus falou, o que Deus falou, vai se cumprir na face da terra. Você vai observar que o homem, ele está apegado às coisas da terra. A Bíblia vai dizer que nós temos que buscar lá em Mateus 6,33, que nós devemos buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas vos serão acrescentadas. A Bíblia vai dizer lá também no capítulo 6, que vai falar ali porque que nós estamos preocupados com o que há de vestir, com o que há de comer. Se Deus cuida dos pássaros que não plantam e não ajuntam em celeiro, faz o cálculo de nós que somos filhos. Se Ele cuida dos pássaros, jamais, como é que Ele vai cuidar de um filho? Aí vai dizer, por que estão preocupados com o que há de vestir?
Porque a Bíblia diz: olhai para os lírios do campo, eles não tecem, e nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como eles. Aleluia. E nós estamos apegados muito nas coisas da terra. A Bíblia diz que as coisas da terra, meus irmãos, é perecíveis. A ferrugem come, a traça corrói, e o ladrão rouba. Mas a Bíblia diz para nós atentar para as de cima, porque as de cima são para sempre. Ela não corrompe o coração do homem, ela não te distancia da presença de Deus. Aleluias. Bendito seja o nome santo do Senhor. Meus irmãos, sinta-se alegre, porque você está aqui. Sinta-se feliz, porque você está aqui, porque Deus está neste lugar. Então aproveita para adorar, aproveita para glorificar, porque o nosso propósito é isso, é adorar e glorificar. Você vai ver que ali no livro de Gênesis, no capítulo 1, nós vamos ver ali a missão do Pai, do Criador. A missão, ele vai fazer, a Bíblia vai dizer que a terra era vazia e sem forma, mas o Espírito pairava sobre as águas. O arquiteto, por excelência, ele vai dar forma àquilo que não tinha forma. E a Bíblia vai dizer que ele vai fazer tudo por meio da sua palavra. A Bíblia vai dizer que ele vai dizer: haja luz, houve luz. Haja porção terra, hoje porção terra. Haja os luzeiros no céu. Aleluia. Haja porção água. E houve separação entre água e terra. Mas a Bíblia diz que quando chega no capítulo 2, que ele vai fazer ali o homem, ele vai verbalizar e dizer: façamos o homem. Aqui nós possamos ver que ali estava um agir do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque tem agir na Bíblia que a gente vai ver que é só Jesus agindo. E vai ter passagem que a gente vai ver que é só o Espírito Santo agindo. Mas vai ter passagem que vai estar Pai, Filho e Espírito Santo. A trindade, que eu costumo dizer triunidade, que é o Pai, Filho e Espírito Santo. Você vai ver que ele vai dizer: façamos o homem. Então estava Pai, Filho e Espírito Santo ali na construção do homem. E a Bíblia diz que Deus vai fazer conforme a sua vontade. Vai fazer o homem ali, fazer com sua mão, tocando. Diferente do universo que ele fez pela sua palavra, mas o homem é tocando. A Bíblia diz que ele fez nós do barro, do pó da terra. Ele vai pegar, vai moldar, vai amassar. Ele vai amassar o barro, tocando com suas mãos, moldando ali o homem. E a Bíblia diz que depois ele sopra seu fogo de vida e o homem se torna alma vivente. Irmão, nós temos a natureza daqui, nós temos a natureza de lá. A natureza daqui, ela quer o quê? A vontade da carne. Nós estudamos a aula da semana passada, que nós realizou na segunda, porque teve a cruzar a vigília, e quando tem vigília no sábado, nós transfere a escola para a segunda agora. E nós falamos sobre os 3 inimigos do crente, da igreja. O primeiro é o diabo, o segundo a carne e o terceiro o mundo. Cuidado, cuidado. Satanás, a Bíblia diz que ele anda ao nosso derredor, procurando aqui um tragar. Cuidado, que as coisas deste mundo é muito conversível. Cuidado com a carne. A carne, ela só quer fazer você pecar. Um momento de alegria muito rápido, depois vem a tristeza, depois vem a amargura. Cuidado. E muitos têm ido por esse caminho, por esse lado. Muitos têm dado lugar. O inimigo, ele não precisa de muita coisa não. Satanás, ele precisa de um pequeno espaço, uma brechinha só, para ele fazer um regaço na nossa vida. Mas a Bíblia diz que o Espírito está ao nosso redor. Ele está ao derredor, mas que está ao nosso redor, o Espírito Santo nos cercando. Deus colocou uma sebe sobre nós, colocou uma cerca sobre nós, é o Espírito Santo. Por isso que o inimigo não toca em nós, porque para o inimigo tocar em nós, ele tem que ter a permissão de Deus, ele obedece a Deus. E ele é o seguinte: Deus, quando ele quer entrar, Deus pede permissão. Ele vai bater e vai pedir permissão para entrar. Satanás, ele invade. Ele é astuto, ele mete o pé na porta e arrebenta e entra. Cuidado. Aleluias. E a Bíblia vai dizer que Deus vai fazer o homem, vai colocar ele aonde? No jardim. A Bíblia diz que ele vai fazer um jardim e vai fazer um jardim dentro do Éden. E a Bíblia diz que ele vai colocar o homem ali. O primeiro homem, seu primeiro projeto humano. Aí ele vai colocar lá dentro e vai dizer: olha, trabalhai a terra. E ele vai dizer: olha, aqui tem todo o fruto do bom, você pode usufruir de todo. Já pensou, pastor Cairo, Deus pegar você e botar dentro do jardim, que tem cereja, que tem uva, que tem maçã, que tem laranja, que tem banana, que tem manga, e o senhor poder ir lá no pé e tirar, sem precisar lavar, que não tem nem um pouco de química,
Não tem nem um pouco de agrotóxico. Você vai lá e tira uma uvazinha fresquinha e come ali na hora. Que lindo, que maravilha que o homem tinha, que privilégio que esse homem tinha. Mas, irmãos, a Bíblia vai dizer que Deus vai dizer, ó, pode comer de todo, só não pode comer desse, porque esse aqui é o do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que comeres, morrerá. Deus vai dar uma sentença de morte. Deus vai dizer, no dia que comer, você vai morrer. Deus dá uma sentença de morte, mas o homem é tão negligente que ele prefere as coisas do mundo. Ele escolhe a do mundo, em vez de escolher a do céu. Ele vai escolher do mundo, ele vai preferir ser lançado para fora. A Bíblia vai dizer que ele vai comer desse fruto, vai desobedecer. Mas por quê? Porque o homem sempre vai querer ser igual a Deus. Satanás foi um dos primeiros seres que foi feito por Deus. A primeira criação de Deus foi os anjos. E Satanás foi um dos que foi criado primeiro. Satanás, meus irmãos, era o Lúcifer, anjo de luz. Era anjo de luz. Só que Satanás, o nome dele era Lúcifer. Agora você observa uma coisa, que tinha e ele era, Isaías vai falar que ele é um querubim, e vai dizer que ele é um querubim ungido, mas só que ele era um arcanjo também, como Miguel e Gabriel, ele era um arcanjo também, só que você observa no nome, Gabriel e Miguel, termina com o sufixo El, que quer dizer semelhança a Deus ou igual a Deus. Mas Satanás é Lúcifer, não termina com El, porque Deus sabia o destino dele. Deus sabia que Satanás se levantaria contra Deus. Aí Deus dá a sentença de morte para o homem come lá, e aí Deus vai sentenciar, porque eles viviam, meus irmãos, na inocência. Eles viviam nu ali dentro do jardim, eles não viam a sua nudez, mas quando eles comem do fruto do conhecimento do mal, vai abrir-se os olhos, porque Satanás chega e diz para a mulher, olha, não é bem assim como Deus diz, e ele distorce toda a conversa. Deus falou assim, come de todo o fruto, come conhecimento do bem e do mal, só que Satanás, como sagaz, como muito malicioso, maligno, ele vai chegar para a mulher e dizer assim, ó, não é assim que Deus disse. Deus disse que você pode comer daquele fruto e daqueles você não pode. Sabe por que ele fala isso? Porque no dia que você comer, você será igual a ele. Olha, aí a mulher quis ser igual a Deus, o homem quis ser igual a Deus, vai lá, ó, e abocanha o fruto, e aí os seus olhos se abrem. E ele tinha um privilégio, irmão, que a Bíblia diz que todo dia, no final da tarde, Deus descia para ter um diálogo, um culto ali com o homem. E haveria um culto ali todo dia, né? Ele descia para conversar com ele. E ele dispensou tudo isso que Deus deu para ele, esses privilégios. Ele vai lançado. Só que, meus irmãos, ali Satanás, ele acha que destruiu. Deus, ele fez a sua criação e ele não quer perder nenhum de nós. Você vai observar que quando chega no capítulo 6, a Bíblia diz que há um homem justo ali no meio daqueles homens, aquela nação, homens grandes, gigantes, mas homens maus. A Bíblia vai dizer que o desígnio deles era mau, mas a Bíblia diz que Noé vai achar graça diante de Deus, e Deus vai começar o projeto de salvação do homem. A Bíblia diz que Deus, ele vai fazer um projeto, esse projeto da arca. A arca simboliza salvação, libertação do povo, e a Bíblia diz que ele vai dar esse projeto para Noé e vai dizer assim, ó, faça 150 metros de comprimento, 30 de largura, 30 de altura e 50 de largura, com 3 compartimentos. A Bíblia diz que ali vai ser salvo 8 pessoas. Mas antes disso, a Bíblia vai dizer que Deus vai conversar com Noé e vai falar assim, olha, eu vou destruir o homem que eu fiz, eu vou destruir o réptil, eu vou destruir o animal selvático, eu vou destruir o pássaro, eu vou destruir todo ser vivente que há fogo na face da terra, porque eu me arrependo de fazer o homem. Olha Deus dizendo que se arrepende, só que o arrependimento de Deus não é igual ao meu, igual ao seu, pastor Cairo, porque se eu fizer algo para a irmã Eliane fazer algo para mim, né? Se ela me fazer mal, lançar uma palavra mal para mim, me maltratar, talvez eu não perdoo ela, e às vezes eu posso até dizer que perdoo ela, mas às vezes é só de lábios, a mágoa vai ficar. O arrependimento de Deus é diferente, porque quando ele diz, eu vou destruir o homem, tudo que tem fôlego da face da terra, é um arrependimento, mas não é o meu, porque ali ele vai dizer assim, eu vou destruir, mas você vai ser salvo, você e seus filhos, e a mulher dos seus filhos e sua esposa. Aí 8 pessoas estão na arca, Deus vai, o projeto de salvação, e você observa, irmãos, que Deus, ele não quer perder nenhum de nós. A Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio,
porque Ele não fez nenhum para se perder. Ele não fez nenhum para se perder. Ele quer que todos estejam naquele grande dia que a trombeta soar e que Jesus estiver nos ares, e quer que todos estejam ali. Todos que estão vivos possam estar ali, que vai ser transformado num corpo de glória, e os mortos serão ressuscitados. Mas muitos não atentam para isso. E você vai ver que o homem vai continuar a pecar, o homem vai continuar a errar. Você vai ver que José, ele é rejeitado pelos irmãos. Mas antes eu vou falar aqui de Abraão. Deus vai chamar Abraão para um projeto missionário transcultural. Projeto missionário transcultural. Ele vai dizer: sai do meio da tua parentela. Por que, meu irmão, que Deus vai dizer assim? Porque Abraão nasceu num contexto espiritual, aleluias, de idolatria. Ele nasceu em Ur dos Caldeus, na Mesopotâmia. E o pai de Abraão, ele vivia de quê? De fabricar ídolos e da comercialização de ídolos. Então Abraão nasceu num lar idólatra. Aí Deus vai achar graça diante dele. Deus vai confiar nele, vai dizer: sai do meio da tua parentela e vai para o lugar que eu te mostrarei. Abraão poderia dizer: como é que Abraão, por não conhecer a Deus, conhecer a ídolos, e trabalhava ali junto com o seu pai, ele poderia dizer: como é que eu vou sair da minha terra, que eu nasci aqui, no meio dos meus amigos, no meio da minha família, vivendo com meu pai, já tenho uma idade avançada, eu vou sair agora para onde? Que futuro eu vou ter? Como é que eu vou ser pai de nações? A minha mulher é estéril, eu já estou velho. Mas ele vai crer, ele vai confiar na palavra de Deus, e ele vai. Aí você vai ver o projeto de Deus dando forma de novo ali. Você vai ver dando forma ali de novo o projeto de Deus. Aí você vai observar que ali vai o projeto. Por isso que quando Deus diz ali no livro de Êxodo, que ele vai falar 3 vezes, vai falar: eu sou Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Porque a promessa de Deus, o projeto de Deus alcançava o pai, o filho e o neto. Por isso que ele vai dizer: eu sou Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Eu sou Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Eu sou Deus de Abraão, Isaac e Jacó. E você vai ver que do neto vai nascer um filho chamado José, que ele vai ser rejeitado pelos irmãos, e ele vai ser vendido como escravo. Mas ele vai chegar dentro do Egito, e ali ele vai ser perseguido pela própria mulher de Potifar. A Bíblia diz que ela vai querer... ele achou ele bonito, lindo, bonitinho. Cuidado, viu? Jovem que está aqui dentro, jovem, cuidado, alguém te achar bonitinho, cuidado, que gato arranha, viu? Essa mulher vai querer ele, e ele vai dizer não, porque a Bíblia diz que Potifar compra ele como escravo e bota ele dentro da casa dele. A Bíblia diz que Potifar entrega tudo na mão dele, entrega a casa, entrega tudo, até a mulher ele entregou na mão dele. Ele vai querer pecar com ele, e ele não vai querer. A Bíblia diz que ela vai atacá-lo, e ele vai sair correndo, e ela fica com a capa, com a roupa, e ele sai pelado no meio da rua. Mas é melhor sair pelado no meio da rua e sair com honra, sair com a sua salvação, do que ficar lá dentro vestidinho e cair no pecado e perder a salvação. A Bíblia vai dizer que José vai morrer. A Bíblia vai dizer que os filhos, os irmãos de José, o pai de José, vai para lá, porque vai ter uma seca, ele vai ter visão, e ali ele vai falar aquela visão, ele vai revelar a visão do faraó, e a Bíblia diz que os pais, todo mundo vai ali para o Egito. José compra todo o Egito, compra toda a comida que foi plantada e foi colhida, ele junta tudo em celeiro, o pai vai para lá. A Bíblia diz que vai morrer José, e o faraó da época também vai morrer, e vai vir uma geração que não conhece a Deus, e vai pecar contra Deus, e vai vir um faraó que não conhecia José e não conhecia o Deus de José. A Bíblia diz que ele vai ver o povo crescendo maior do que o povo do Egito. Ele vai dizer assim: vamos escravizar esse povo. A Bíblia diz que ele vai escravizar agora o povo de Israel, que é o povo descendente de Abraão, que é os hebreus verdadeiros israelitas. A Bíblia diz que ele vai escravizar. Mas a Bíblia diz que esse povo vai clamar, vai gritar. Clamar, irmãos, os irmãos sabem o que é clamar? É pegar um rádio, ligar ele no último volume, é gritar, como Bartimeu gritou. É um grito. Às vezes você orou, às vezes você já orou, mas às vezes sua oração não foi atendida. É necessário que você clama. A Bíblia diz que esse povo ele vai clamar, ele vai gritar, e o povo vai se lembrar dele e vai levantar um legislador, vai levantar um grande líder para libertar o povo, vai levantar Moisés. Mas o povo continuava pecando. O povo vai para o deserto,
E o povo vai ficar lembrando do passado. O povo vai estar se apegado nos pepinos, nas comidas. Quando nós estávamos sentados lá, nos alimentando, nos comendo as carnes. Lá nós tinha isso, lá nós tinha aquilo. E Deus dando o escape para esse povo. E Deus querendo dar o resgate. Deus sempre levantando e dando o resgate. Vai chegar ali a época dos juízes. Foram 2 juízes que julgou e o povo pecava, o povo se arrependia. Vai chegar a época dos profetas, dos sacerdotes, dos reis. E o povo, quantas vezes Deus permitiu que esse povo fosse para o Egito, fosse para o cativeiro, por desobedecer, e Deus dando escape. Irmãos, aí vai chegar em Jesus, o último escape. João 3,16, que Deus amou o mundo de tal forma, que deu seu único filho para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16, a missão do filho para nos resgatar, para nos proteger, para nos dar a vitória. Ele pagou a dívida que não era dele, a dívida era minha, o pecado era meu, o erro era meu, a desobediência era minha, não era dele, mas por amor ele entregou o seu único filho. E ele veio com o projeto de salvação, um projeto grandioso, um projeto maravilhoso de salvação. Meus irmãos, eu trouxe um gráfico aqui só para os irmãos terem uma pálida ideia como é que é a vida do cristão lá fora. Só para os irmãos terem uma ideia aqui, é a perseguição em números. Vocês vão ver dados sobre a perseguição e a discriminação vividas por cristãos em todos os países, com mais de 41 pontos na pesquisa da lista mundial, da pesquisa de 2023. Vocês vão ver cristãos mortos por questões relacionadas à fé. Em outubro de 2019 a setembro de 2020, 4.761 crentes mortos em relação à sua fé. Outubro de 2020 a setembro de 2021, 5.898. Aí vocês vão ver aqui, outubro de 2021 a setembro de 2022, 5.621 mortos. Isso são em países da janela 10/40. Os irmãos já ouviram falar em janela 10/40? Os irmãos já ouviram falar? Janela 10/40 foi feita um missionário argentino, se eu não me engano. Ele viajou fazendo missões, e aonde ele ia, o país que ele passava, ele anotava, ele pesquisava, ele anotava, e ele fez essa janela 10/40. Essa janela 10/40, ela é 10/40, é tipo um quadradinho. Se você pesquisar lá no Mapa Mundi, você vai ver lá, marcadinho 10/40. Ali está inserido naquela janela 10, por isso que chama janela 10/40, que são mais ou menos 40 países que o cristão é perseguido. Essa janela 10/40. Os irmãos podem pesquisar e imprimir. Aqui não está o Mapa Mundi, mas aqui está só a lista. E aqui nós vamos ver aqui, ó, cristãos presos, condenados ou detidos sem julgamento. Outubro de 2019 a setembro de 2020, 4.277. Isso aqui são perseguições, meus irmãos. Outubro de 2020 a setembro de 2021, 6.175. E outubro de 2021 a setembro de 2020, 4.542. Isso são cristãos presos, condenados ou detidos sem julgamento. Não tem direito nem de julgamento por professar a sua fé, por estar professando a sua fé, por estar pregando a palavra. E aqui nós vamos ver igrejas e outras propriedades públicas e cristãs. Quero dizer para você que no Rio Grande, por que isso está acontecendo no Rio Grande do Sul? O pastor Cário viu o pregador da vigília, ele falou que não adianta orar pelo Rio Grande do Sul, porque ele falou que é Deus cuidando, é o julgamento de Deus, porque aquele povo, eu não sabia, meus colegas estavam dizendo que viu na internet, aquele povo, quando o Lula assumiu, que aquele povo votou quase todo mundo no Bolsonaro, quando o Lula assumiu, eles falaram que nem para dar um tsunami no Nordeste, para matar todos os nordestinos. Olha só o que está acontecendo no Sul. Olha isso que está acontecendo. São idólatras demais os gaúchos, lá do Rio Grande do Sul. É o estado brasileiro que tem menos igrejas evangélicas. Carreguei uma senhora católica esses dias, uma passageira, ela falou que é muito difícil para abrir uma instituição lá, instituição religiosa, ela é católica, é muito difícil, porque eles são muito idólatras.
O pastor, o pregador da vigília, falou que eles não gostam de dinheiro, eles não gostam de Deus, eles gostam de dinheiro. E que eles chamam o nosso Deus de porquito, né, pastor Cário? Eles chamam o nosso Deus de porco, de porco. Olha só a grandeza do nosso Deus e sendo tratado como porco para esse povo. Aí está aí como é que está acontecendo agora? Onde é que está tendo o tsunami? O que é que está acontecendo com isso? É o julgamento de Deus. Nós podemos orar. Aonde Deus está com a mão, irmãos, nós não pedimos a Deus, não podemos. Quem somos nós para dizer para? Nós podemos orar e dizer: tenha misericórdia. Tenha misericórdia, porque a vontade de Deus ninguém pode pedir para parar. Que quando Ele bota a mão, deixa a mão dele lá. Ele vai cuidar, Ele vai zelar do jeito dele. Irmãos, e aqui as instituições, outras propriedades públicas e cristãs atacadas. No ano de 2019 a setembro de 2020, são atacadas, saqueadas as instituições, 4.488. De outubro de 2020 a setembro de 2021, 5.110. E aqui está mais ferrenho ainda. Onde está a amarelinha aí, ó, é onde é o negócio mais difícil, que é outubro de 2021 a setembro de 2022, 2.110. Aí nós vamos ver aqui, ó, cristãos sequestrados. Agora nós vamos ver os cristãos que estão sequestrados, cristãos missionários que estão sequestrados, ou desaparecidos, estão sequestrados ou desaparecidos, familiares, a igreja que enviou, aonde eles estão ninguém sabe. Olha aqui, ó, outubro de 2019 a setembro de 2020, 1.719. Esse gráfico é de 2023. Outubro de 2020 a setembro de 2021, 3.829. Aí nós vamos ver aqui, ó, cristãos sequestrados aqui, aonde vai estar aqui o gráfico amarelo, ó. Outubro de 2021 a setembro de 2022, 5.259. Isso aqui são cristãos sequestrados. Ou desaparecido, o parente, a igreja que enviou, aonde está, ninguém sabe. Aí aqui está, ó, o gráfico aqui, ó, dos países aqui, ó. Aqui vai, ó, quando você vê no mapa aqui, ó, tem um bem escurinho. É onde é mais ferrenho, onde a perseguição é terrível. Você não pode andar com a Bíblia debaixo do braço. Você não pode falar de Jesus na rua para ninguém, publicamente, em lugar nenhum público, nem falar, nem pregar, nem andar com a Bíblia. E vou te dizer aqui, ó, os países mais ferrenhos, o que encabeça é o país que persegue mais o cristão. Lá, se pregar o evangelho, é perseguido, tanto o pregador como seus parentes é perseguido, e é torturados, e é mortos, e é preso. E aquele que está pregando é morto, e são torturados os parentes e perseguidos. Na Coreia do Norte, eu fiz uma pesquisa na Coreia do Norte. Lá tem 4 religiões, eu esqueci as duas. Uma é o cristianismo, e a principal lá, 64% dos norte-coreanos, eles adoram Kim Jong-un, presidente da Coreia do Norte. Kim Jong-un, 64% da população, 64% da população da Coreia do Norte, eles adoram Kim Jong-un, presidente da Coreia. E cristãos, 1,7 de cristãos. Apesar dessa perseguição ferrenha, maligna, ainda tem 1,7 da população que é cristão. E pasme, esse 1,7 é equivalente a 400 mil cristãos dentro da Coreia do Norte. E pasme, eles congregam escondido dentro de porões, eles pregam a palavra dentro de porões, dentro das suas casas escondido, porque se for pego, é perseguido, é morto, é preso, é torturado, tanto ele como a família. Mas, para a glória de Deus, por ser desse jeito, ainda missionário que tem vontade de ir para a Coreia do Norte. Será que você teria coragem de atender o ídolo de Cristo e confirmar o chamado de Deus e dizer: pastor Cário, eu quero ir para a Coreia do Norte? Eu teria coragem? Você vai observar que o ministério de Jesus, todos morreram, foram perseguidos, uns partidos no meio, cerrados no meio, outro lançado, caldeirão de azeite fervendo, outro decapitado, outro crucificado de cabeça para baixo, que disse que não era digno como mestre.
E você vê na perseguição de Estevão, quando ele fez aquele discurso, que ele foi apedrejado, a Bíblia diz que depois dali a igreja cresceu mais ainda. A igreja cresceu mais ainda, porque o povo se dispersaram e foram pregando. Não adianta perseguir a igreja, que a igreja vai crescer. A igreja ela tem crescido através de perseguição. É através da perseguição é que a igreja cada vez mais cresce, porque o projeto de Deus não morre, a obra de Deus ela não para, porque nós é que tem que fazer, os trabalhadores é nós. A Bíblia vai dizer que lá em Mateus que a seara é grande, mas os ceifeiros são poucos. Mas é nós que tem que realizar esse trabalho, e Deus está na frente. Meu irmão, se tu falar, eu quero fazer a obra, eu quero fazer missões, eu quero saber Deus, pode ter a certeza que Deus vai garantir a vitória. Aqueles discípulos todos morreram, mas por amor a obra de Deus. E tu tem amado a Deus? Tem amado? Irmãos, eu tenho visto aí, eu estou como líder, eu estou trabalhando em missões no Ministério da Assembleia de Deus na sede, desde quando eu cheguei em Brasilinha. Quando eu cheguei, tinha um ministério lá meio bagunçado de missões, pastor deu jeito de acabar, e aí abriu outro ministério, com o nome semear, botou o Maico na frente. O Maico me chamou o Paulo Sérgio e eu e nossas esposas para compor a liderança. Fiquei 3 anos com o Maico, depois a irmã Raimunda veio, chamou eu e o Paulo Sérgio para compor a liderança com ela, depois veio o pastor Alan, chamou nós para compor a liderança com ela, e por último, aí o pastor Alan saiu, aí eu terminei o ano mais o Paulo Sérgio, ficamos 2 anos mais o Paulo Sérgio. Aí Paulo Sérgio primeiro ou segundo, Paulo Sérgio foi embora e eu assumi, já estou indo para 3 anos. Mas a gente tem visto a carência, a gente tem visto a desobediência, a gente tem visto que o amor do povo tem esfriado. Meus irmãos, eu boto no grupo dia de sábado, estou indo para a feira, eu vou passar na igreja 7h40, porque tem 8h30 tem que estar voltando para a escola dominical. Não vai ninguém, pastor Cairo. Um campo missionário vasto ali, eu chego ali, a gente prega para aqueles drogados, aqueles alcoólatras, tá lá no cantinho ali no cantinho perto dos bar, 5, 6, 7, a gente chega lá, prega, vê a lágrima descer no rosto, ele fala assim, pastor, ele chama pastor, né? Pastor, eu tenho vontade, mas não tenho força. Eu falei, mas Jesus é a tua força. E ali entrega um panfleto. Irmãos, o que eu gosto é estar nos bastidores. O que eu gosto é fazer missão. O que eu gosto é estar nos bastidores. Eu gosto é estar lá na rua. Muitas pessoas querem estar aqui pregando. Acho que grande pregação é aqui. Uma igreja cheia, um congresso cheio. A grande pregação que você faz é você ir nos prostíbulos, é você ir no presídio, é você ir nos hospitais, é você ir nas feiras, nas praças pregar para o prostituto, para o drogado, para o alcoólatra, e ele aceitar Jesus. Essa é a grande pregação sua, é essa. Essa é a grande pregação. Aí tem pessoas que dizem, eu não tenho uma oportunidade de pregar, eu vou sair dessa igreja, termina saindo e perde a bênção, porque a oportunidade de pregar tu tem todo dia. Todo dia tu tem a oportunidade de pregar no teu trabalho, dentro do ônibus, na escola, na tua rua, teus parentes, tu tem a oportunidade de pregar todo dia. Todo dia, tu não diga que não tem oportunidade, todo dia tu tem a oportunidade de pregar, irmão. Aí sai da igreja, perde a bênção. Então, irmãos, aqui, são os países aqui, tem uns que é mais ferrenho, que é onde a Coreia do Norte, é a Somália, é o Iêmen, é a Eritreia, é a Líbia, é a Nigéria, é o Paquistão, é o Irã, o Afeganistão e o Sudão. Esses são os 10 países mais ferrenhos que perseguem o cristão. São esses aqui, aí vem os outros aqui, são 40. Por isso que fala janela 10 por 40, que compõe ali os 40 países que é ferrenho para o evangelho. E aí nós estamos aqui num país que nós temos a liberdade, que nós podemos falar de Jesus, pregar a palavra, e nós negligencia, nós se cala, enquanto tem missionário nesses países aí sendo perseguido, desaparecido, presos, sendo caluniado, sendo perseguido, sendo morto, e nós aqui podendo pregar a palavra e nós negligenciamos isso. Eu quis trazer esse gráfico só para os irmãos saber como é que tem sido a obra, a missionária, a minha Bíblia arrancou a capa, só para os irmãos verem como é difícil. Irmão, o evangelho é isso, evangelho é perseguição, evangelho é morte, evangelho é cruz, evangelho é a pessoa te perseguir dentro da igreja e tu permanecer, é irmão te caluniar, é irmão te perseguir. Isso é evangelho. Não tem moleza não, não é mamãozinho com açúcar não, evangelho é isso, amém? Então, meu irmão, vamos despertar para fazer missões, é tempo, a hora é propícia e é o tempo, não há mais momento, Jesus está às portas e bate, amém?